Senhor, nós te damos graças, Pai, por estarmos reunidos na tua presença. Pedimos a condição do Espírito Santo sobre esse momento. Pedimos, Pai, a bênção do Senhor sobre todas as mulheres que têm se reunido, Senhor, nesse projeto do ensino. Que o teu Espírito Santo possa abençoá-las, que haja transformação na vida de cada uma delas. Pedimos, Pai, que o Senhor traga agora, Senhor, entendimento e que possamos também, Senhor, praticar tudo aquilo que estaremos refletindo, Senhor. Amém. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Oi meninas, tudo bem? Estamos de volta com mais uma videoaula para vocês. E hoje nós temos um tema que eu acho muito relevante e que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de todas nós. E o tema que nós vamos tratar hoje é florescendo através da honra. Vamos começar? Nos estudos anteriores, aprendemos que florescer no propósito de Deus exige um caminho de crescimento e transformação. Primeiramente, vimos que a comunhão nos fortalece e nos ensina a importância de compartilhar a vida com aqueles que Deus colocou ao nosso redor. Em seguida, compreendemos que a identidade em Cristo é a base para vivermos uma vida plena. Depois, mergulhamos na importância de ter uma visão clara do reino, reconhecendo que Deus tem um plano perfeito para nós. Também refletimos sobre como a integridade emocional nos capacita a superar traumas, renovar nossa mente e viver com equilíbrio. Agora damos um passo essencial. A honra é um dos princípios fundamentais do reino de Deus e um reflexo do nosso caráter e maturidade espiritual. Honra não é algo que buscamos para nós mesmas, mas é algo que escolhemos oferecer. Honrar a Deus, honrar a nossos pais, honrar nosso cônjuge e honrar as pessoas ao nosso redor são atitudes que liberam favor, atraem bênçãos e nos levam ao destino que Deus planejou para nós. Sem honra, não há crescimento, não há prosperidade, não há frutificação verdadeira. Vamos explorar como a honra pode transformar nossa vida e nos conduzir a uma jornada de florescimento e plenitude. Então hoje, meninas, nós vamos tratar exatamente sobre isso. Não é não, Rony? Sobre honra, né? Sobre qual que é o papel da honra na nossa vida, como que a gente pode honrar, o que nós devemos fazer. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vai nos ajudar neste tema, né? Bem-vinda, pastora. Obrigada. Uma alegria estar aqui com vocês. Creio que é um momento de crescimento nosso, aprendizado e também um momento bem reflexivo para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente tem sido direcionado para esses temas, né, propostos, e assim nós caminharmos mais próximo dos princípios da palavra de Deus. Amém. O exemplo de Salomão, a honra traz favor. Em 1 Reis 3:5, naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que quiser que eu lhe darei. Imagine que Deus te fizesse essa pergunta hoje. O que você pediria? A resposta de Salomão revela um princípio poderoso. A resposta de Salomão revela um princípio poderoso. Ele começou sua oração honrando seu pai, Davi, antes de um pedido pessoal. Em 1 Reis 3:6, Senhor, tu sempre mostraste grande amor a meu pai, Davi, que andou contigo em verdade e retidão de coração. Tu continuastes a mostrar esse grande e constante amor e lhe deste um filho que agora reina em seu lugar. Aqui aprendemos que a honra atrai o favor de Deus. Salomão pediu sabedoria para governar o povo. E por causa da sua atitude de humildade e honra, Deus não apenas lhe concedeu o que pediu, mas também lhe deu riqueza, glória e honra, como nunca houve antes e nem haverá depois. Então nós vemos aqui um exemplo, né, tremendo aqui da Bíblia a respeito de Salomão. E como é lindo a gente ver o que Salomão pediu a Deus, né? Algo que eu acho que ninguém faria. Né? Ninguém faria isso, porque ele já estava ali, já tinha tido aquela disputa ali com seu irmão, né? Quem fica no trono. Mas realmente
ele soube honrar o seu pai, e nós vemos que isso aí é um legado também que ele obteve do seu pai Davi, né? Onde Davi também honrou Saul, né? Nós vemos isso na Bíblia. Então aqui nós aprendemos mesmo que a honra, né, traz, como diz aqui, o favor de Deus, agrada o coração do Senhor. Então nós temos que pensar em honrar não pensando em nós mesmos. Nós temos que entregar essa honra a Deus, porque aí ele retribui, né, aquilo que realmente, se nós estamos agradando ao Senhor com essa honra, ele nos retribui. Então nós, principalmente nós mulheres, temos que aprender a honrar as pessoas, sem pensar em benefício próprio, porque isso, benefício próprio não é honra, né? Honra é você honrar e ponto, né? Não tem essa troca, não tem isso. Então, esse exemplo aqui é um grande exemplo mesmo para a nossa vida, né? A respeito aí do rei Salomão, que na verdade ele, como rei, ele seria honrado, né? No caso, os benefícios seriam uma consequência do princípio da honra. Exatamente. E ele teve essa visão, e isso aqui nos ensina, né? Bastante, é o que nós temos que aprender. É isso que a gente sempre fala, que busque na Bíblia, vai na Bíblia, que você encontra tudo ali. E esse exemplo é lindo. Ótimo. Agora nós vamos tratar sobre o tópico que fala em honrar os pais. Honrar os pais, o primeiro mandamento com promessas. Efésios 6, dos versículos 2 a 3, diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. O primeiro ambiente onde aprendemos sobre honra é dentro de casa. E quanto isso é poderoso, na verdade. Sim, com certeza. O inimigo tem trabalhado para destruir a paternidade e minar a autoridade dos pais, gerando feridas emocionais que impedem muitas pessoas de exercer esse princípio. Mas a palavra de Deus é clara. Honrar os pais é um princípio inegociável. Não importa as falhas que eles tenham cometido, a honra não depende do comportamento deles, mas do nosso compromisso com Deus. Quando escolhemos honrar os nossos pais, mesmo em meio às dificuldades, liberamos um legado de honra para as próximas gerações. Se você deseja que seus filhos te honrem, dê o primeiro passo e escolha honrar seus pais. E aí, se nós refletirmos, ok, eu preciso honrar os meus pais. Talvez eu venha de uma cultura que não tem essa prática. E na prática, como eu poderia estar honrando os meus pais? E às vezes a gente não se dá conta que pequenos gestos, pequenas atitudes, a questão da honra, ela fala muito mais. Eu acredito que além do verbalizar, é a nossa conduta, né? Então, em um tempo onde a gente tem tantos afazeres, a demanda com tantas coisas e o tempo acaba sendo um pouco escasso, eu acredito que nós gastarmos tempo com eles, né? As filhas que têm o privilégio de ter os pais perto, que ainda têm os pais, né? De poder tirar um tempinho, tomar um café com os pais, convidar para um almoço, ligar e dizer: benção, mãe, tá tudo bem. Pequenos gestos como esse, inicia-se um processo de honra. E considerando que os filhos, né, os nossos filhos estão perto, eles estão aprendendo com as nossas atitudes. Então, na prática, se nós formos observar, nós já exercitamos ou não a prática da honra. Ou nós exercitamos de forma a honrar os nossos pais, ou nós já temos uma prática aí que não honre tanto, até mesmo pela forma como nos reportamos aos pais, talvez de uma forma mais ríspida, uma resposta mais agressiva, isso é uma forma desonrosa, assim, né, de estar tratando os pais. Então, vale muito uma reflexão de como tem sido, né, as nossas atitudes na nossa família, principalmente com os nossos pais, até porque os nossos filhos estão nos observando. Essa questão também da honra, pastora, igual falou que honrar os nossos pais é honrar dentro de casa, onde ninguém está vendo, né? Isso é muito importante. Muitas vezes você honra uma pessoa, aliás, a maioria das vezes todo mundo honra pessoas importantes, né? E aqui é onde realmente nós iremos agradar o Senhor, é honrar dentro de casa, né? Os nossos pais, independente de qualquer situação. E precisamos
Eu acho muito, muito interessante o que a pastora trouxe, né, pastora, e o que a lição diz também, que é inegociável. Porque que acontece? A gente sabe que nem todos temos, né, referências de pais saudáveis, né? Nem todos tivemos, né, a imagem de uma figura paterna de fato e tudo isso, né? E aí a gente tem muitas pessoas que se convertem e aprendem isso, né? Esses princípios, né? Com essa disfunção paterna. Vão aprender essa cultura aqui. E é muito fácil a gente honrar quem a gente respeita, quem a gente admira. Sim. E isso não é um caso de todas as famílias, né? Muitas vezes a figura paterna é uma figura de não de alguém que eu admiro, mas de alguém que me feriu muitas vezes, alguém que foi negligente, né? Lembrança com dor. Que não esteve lá. Então, até queria lhe perguntar, né, qual o conselho que a senhora tem para nos dar, né, relacionado a essas pessoas que não tiveram essa figura, né? Interessante que você mesmo citou aí sobre quando nós nos achegamos a Deus, né? Porque quando nós nos achegamos a Deus e nós realmente nos expomos de forma a sermos reconstruídas no Senhor, nós vamos entender que a obediência à palavra do Senhor, e ela nos instrui que é um mandamento, né? Então, independente de virmos ou não de uma família disfuncional, talvez de um pai ausente ou que causou algum nível de dor, né, nos filhos, nas filhas em especial aqui no nosso caso, né? Sim. Se tratando com as mulheres, nós devemos crer que o nosso maior exemplo de paternidade é o Senhor e que independente daquilo que possa ter ocorrido no passado, o Senhor faz tudo novo. Sim. E por causa desse amor e por causa dessa obra na cruz e por causa dessa paternidade, então nós temos condição e autoridade para chegar, liberar perdão. Sim. E honrar apesar de. Apesar de tudo, né? Sim. Muito lindo, pastora. Falando sobre pais, né? Eu recebi um testemunho mesmo de um amigo que mexeu muito comigo, né? Ele acabou perdendo o pai dele de uma maneira assim muito rápida, né? Ninguém esperava, foi um câncer muito agressivo. Quando foi descoberto, ele acabou falecendo. Então, na verdade, eles descobriram depois que ele morreu que era um câncer. E uma frase que me marcou muito, que fala sobre qualidade, né? Tirar tempo, como a senhora falou, e até não só tirar tempo, né? Mas o modo como nós tratamos os nossos pais. E isso está muito ligado também à paciência, sim, porque em certo momento da vida é como se nós nos tornássemos pais dos nossos pais, né? A gente, às vezes, assume essa figura de cuidado, né? Sim. De responsabilidade com os nossos pais. Algumas pessoas percebem, né, que eles estão velhos, né? Logo. E no caso dele, ele percebeu de maneira muito tardia que o pai precisava desse cuidado. Porque a gente sempre vê a figura dos nossos pais como uma figura forte, né? Uma figura de acolhimento, isso, uma figura de alguém que resolve, né? De uma figura que sempre está disposto a nos ajudar. E tem pessoas que demoram muito para entender que esse processo, ele vai ser inverso em algum momento da vida. E foi o caso dele. Ele sempre viu o pai dele como alguém forte, alguém que cuida, que não precisa de cuidados. E ele já era também um idoso, né? Se a gente fosse olhar para a idade, ele já tinha os seus 60 e poucos anos. Então, mas ele mesmo disse: eu não consegui ver o meu pai como alguém que precisava de cuidados. E ele não teve a oportunidade de cuidar, porque na verdade o pai dele chegou a falecer. Então, às vezes, acho que a gente tem que ter essa visão também dos nossos pais como pessoas, como seres humanos. Sim. Que erram. Eu acho que é mais fácil a gente ter tolerância, a gente perdoar os erros e tudo, quando a gente entende que eles são apenas humanos, né? Sim, todos eles não são perfeitos, né, pastor? Eles são humanos, eles também necessitam de cuidado, de atenção, né? Da nossa atenção como filhos. E eu acredito que, com toda dificuldade, a grande maioria deu o seu melhor. Com certeza. Na condição que tinha, né? Sim. Eu sempre falo isso para os pacientes. Uhum. A gente tem que entender isso. Quando a gente cresce, né? A gente já tá na vida adulta, não somos mais adolescentes, birrentos, né? Que somos. A gente precisa entender que nós, como seres humanos, nós às vezes não damos aquilo que a pessoa precisa, mas às vezes a gente dá aquilo que a gente tem. Naquela condição, naquele momento. Às vezes a pessoa não foi ensinada, né? Às vezes ela não tem uma referência de nada. Então, ela fez o melhor que ela podia.
dentro daquela condição que ela tinha ali naquele momento da vida. Com certeza. E também há casos, eu acredito que há muitos pais, principalmente aí da nossa geração atrás, né, os nossos pais, avós, acredito que trazem muitas dores com eles guardadas, sem compartilhar, sem que os próprios filhos saibam. Então, cabe aos filhos ter esse discernimento e essa sensibilidade também de compreender que talvez por trás de uma dureza tem uma história de sofrimento. Sim, com certeza. Isso aí é uma escolha que a gente faz. Você escolhe honrá-los, mas não, você não vai colocar numa balança. Peraí, deixa eu ver se vai, né? Se o que eles fizeram por mim vale a pena. Não, não tem a ver com isso. Né? Então você escolhe realmente honrar os seus pais através do cuidado, né? Como você falou aqui, questão de saúde, ou não também. Né? Muitas vezes é talvez o tempo ali que eles precisam, porque quando eles estão idosos, eles querem conversar mais e você não tem, não tenho tempo agora, não tenho tempo. Quando você resolver ter o tempo, aí é como você falou, não existe mais. Talvez eles não estejam mais aqui, né? Não estejam mais. Então tudo isso a gente realmente tem que analisar, né? E equilibrar aí um tempo para você ter com eles também. Eu tenho passado por essa fase de ver a minha mãe como alguém que já está envelhecendo. E eu acho que todo mundo passa por isso, né? E quanto mais cedo a gente vê isso, melhor. Porque a minha mãe sempre foi muito ativa e continua sendo, ainda é. Mas ainda assim, sim, ela hoje já tem 53 anos. Hoje nem tudo para ela é tão rápido como para mim, não é tão prático. Tem coisas que ela também não sabe, que ela não entende. Então a gente precisa, como filhos, também ter essa tolerância, essa paciência de entender que os nossos pais também precisam do nosso cuidado, né? E é claro que uma forma, como a senhora disse, né, pastor, uma forma do cuidado vem através dessa honra, né? Da gente entender que é independente do que eles fizeram, né? Independente do que eles são, independente do que eles nos ofereceram, né? Sim. Isso é um princípio. Então, princípios são inegociáveis. Até porque nós já fomos expostas ao amor. Sim. Nós sabemos o caminho. Nós temos o direcionamento. Então, cabe muito mais a nós do que a eles. E tem muitos que não têm pais ainda, que não conhecem Jesus. É aí, né? É onde o peso é maior. E talvez seja até uma forma, né, Rony? Quando você tem pais, que não é meu caso, mas quando você tem pais que não são cristãos, através da honra de você de fato falar do amor de Cristo para eles, né? Tem forma melhor da gente falar sobre o amor de Deus, né, do que a honra, do que os nossos comportamentos diante das pessoas. Porque às vezes você tinha um comportamento quando você não era cristã e a partir do momento que você conhece a Jesus, você muda o modo como você trata os seus pais, eles vão perceber, isso é óbvio, né? E isso vai ser uma forma também até de evangelismo para esses pais, de entender que eu não fui capaz às vezes, de educá-lo para me honrar, mas conhecendo a Deus, ele mudou, me trata diferente, a nossa relação mudou. Acho que isso é uma prova também, né, de que realmente fomos transformados pelo amor de Cristo. Com certeza. É porque tudo só vai fazer sentido, todo o conhecimento adquirido da palavra só vai fazer sentido através da prática. Com certeza. Então vamos seguir? Olha, o próximo tópico diz assim, meninas: humildade e honra caminham juntos. A resposta de Salomão também nos ensina que a humildade precede a honra. Provérbios 22:4 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Ao reconhecer sua inexperiência e sua necessidade da ajuda de Deus, Salomão mostrou um coração quebrantado. Ele não pediu bênçãos para si mesmo, mas sabedoria para servir o povo de Deus. Muitas vezes vivemos buscando reconhecimento e recompensa, mas Deus nos chama a parar de pensar na nossa própria honra e focar em como podemos honrar a Ele e ao próximo. A honra não é uma moeda de troca, mas é um princípio que deve ser vivido de forma genuína. E é muito sobre o que nós acabamos de falar, né? Sobre não ser negociável, né? Porque muitas vezes é muito fácil a gente honrar quem a gente gosta, honrar quem merece, honrar quem nos faz bem, honrar quem nos trata bem, né? Mas eu honro, não honro meus amigos, eu honro a minha família. Mas será que você honra qualquer pessoa, né? Ou a sua honra é seletiva? Sim. Porque honra não tem a ver com seletividade, né?
Honra é escolha, honra é princípio. Então, ela independe de quem nós estamos falando, da pessoa que nós estamos tratando. Então, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes nós temos nós achamos que temos honra, né? Porque, na verdade, não temos. A gente tem essa honra seletiva. A gente honra só quem a gente quer. E também existem, se a gente parar para pensar, existem níveis de honra. Sim. A gente pode ter honrar de forma total, parcial, ou até mesmo não honrar. Então, eu acredito que a motivação do coração também entra muito Com certeza. caso, porque é aquilo que você comentou, honrar alguém de forma visível, pode ser que a motivação desse coração não esteja totalmente genuína. Mas seja exposição, né? Sim, exatamente. É aquilo que você falou. Honrar alguém que talvez não tenha o que me oferecer, então eu posso estar realmente com o meu coração sendo ali trabalhado, transformado, né, nesse processo contínuo aí de transformação pela palavra de Deus. E aí fala muito sobre o próximo tópico, que é exatamente sobre isso, que é honrando a todos com o coração de servo, que a pastora acabou de falar, né, sobre a gente não ser seletivo em relação a quem nós honramos. Lá em Marcos 10:45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A honra, ela não pode ser seletiva. Se honramos apenas aqueles que têm destaque, mas desprezamos os invisíveis, nosso coração ainda não entendeu o verdadeiro princípio da honra. Davi teve a chance de matar Saul, seu perseguidor, mas não o fez, porque reconhecia que Saul era ungido do Senhor. Mais tarde, quando se tornou rei, Davi honrou a descendência de Saul, chamando Mefibosete para comer à sua mesa. A verdadeira honra não olha para as falhas das pessoas, mas para um princípio que rege o reino de Deus. E eu acredito que a gente pode afirmar mesmo, né, que esse sentimento de honra a todos, ele está exatamente ligado ao serviço, ao nosso coração, né, de servo, né? Porque se até o nosso Deus, até Jesus, ele veio à Terra, serviu pessoas, né? Na verdade, o ministério dele todo foi para isso. Ele não fez nada além disso, né? Nada além do que servir a necessidade das pessoas, curando, né? Batizando, fazendo milagres, prodígios, maravilhas. Tudo que ele podia fazer, ele fez. E sempre ligado ao serviço, nunca ligado ao que o outro pode nos oferecer. E eu acho que a gente vive hoje numa sociedade como um todo que é muito egoísta, que gosta muito de holofotes, né? A gente tá na geração das mídias sociais, né? Então, tudo tem que ser filmado, tudo tem que ser registrado, né? Então, não dá para fazer nada sem um motivo aparente, né? Você fazer alguma coisa sem tirar uma foto, sem registrar, mas você fez? Mas eu nem vi na tua rede social. Mas você foi mesmo para tal lugar? Nem postou, não vi nada. Não vi nada. Porque assim, né? Se você não posta, é como se não existisse, né? Então, a gente vive uma realidade paralela, né? Hoje em dia. Se a gente não expõe, é como se realmente não existisse, como se você não existisse. E às vezes até como se você não existisse, né? A gente às vezes tá até com uma questão de validação pessoal, como se a gente precisasse ser validado pela exposição, pela internet, né? Não, eu preciso fazer isso, né? Eu preciso postar, eu preciso fazer tal coisa, quando na verdade a gente não precisa, né? Nossa validação não precisa vir dessa necessidade humana, dessa exposição, e nem de uma pressão social, né? De você ser alguma coisa. Nossa validação precisa estar nos princípios de Deus, naquilo que Deus ele nos orienta a fazer. E o serviço hoje está cada vez mais, vou usar essa palavra, sucateado, né? Porque ninguém quer mais fazer isso, né? Quem que quer ficar servindo os outros, né? Tipo assim, mas eu vou ganhar o quê mesmo? Sim. Né? Mas vamos botar meu nome lá? Né? Eu vou aparecer? Então sempre tem que ter, né, alguma exposição, algum porém, algo que eu ganhe para isso. E o reino de Deus, ele vai na contralógica do mundo, né? Totalmente. Porque não tem nada a ver com o nosso serviço, não tem nada a ver com o que a gente vai ganhar, né? O que vão nos oferecer. Pelo contrário, aquilo que é mais precioso já nos foi ofertado, né? Que é a vida eterna, a nossa salvação, exatamente, né? Por aquilo que ganhamos. É uma retribuição, né? Na verdade, não importa o quanto a gente fizer, né? Nunca vai ser suficiente para retribuir tudo aquilo que recebemos,
né, a nossa vida eterna, a salvação da nossa casa e todo o resto, né? Aonde estaríamos nós se não fosse o Senhor, né? Eu sempre fico me perguntando isso. Toda vez que eu tô um pouco assim, eu lembro de toda a minha vida, a vida do meu esposo, e de tantos benefícios que o Senhor tem nos dado, de tantas bênçãos, de tantas promessas cumpridas. E toda vez eu fico me perguntando, aonde estaríamos nós se não fosse o Senhor? Então, tudo que a gente fizer para Ele, né, de serviço, de honra a pessoas, ainda vai ser pouco. Eu não sei onde é a passagem, mas aquele que dá o necessitado, ele empresta a Deus. A gente não lembra disso, né? Não lembra disso, mas na verdade, tudo aquilo que, ainda que Deus não precisasse fazer isso, mas tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que não precisasse, né? Mesmo que a gente não mereça, ainda assim Ele sempre nos retribui. Com tantas bênçãos, com tantas situações, com tantas coisas boas, né? Ele é sempre tão amoroso, tão abençoador conosco, né, com a nossa vida. Então, às vezes, um simples ato que nós fazemos, né, na casa do Senhor, na obra dele, o cuidado com pessoas, às vezes a gente nem sabe, mas às vezes bênçãos que hoje nós estamos vivendo são por conta de plantios que nós fizemos na obra do Senhor, naquilo que é dele, né? E eu creio muito numa frase que para mim hoje é uma verdade. Enquanto nós cuidamos daquilo que é do Senhor, Ele nunca vai deixar de cuidar daquilo que é nosso. E eu tenho essa frase como verdade, porque eu tenho vivido essa verdade na minha vida e na minha casa. Sempre que a gente tem cuidado daquilo que é do Senhor, o Senhor nunca tem deixado de cuidar daquilo que é nosso. Verdade. E isso é muito precioso. Amém. O próximo tópico, que é a diferença entre obediência e honra, né? A Lorena até já falou aqui, algumas partes. E tanto que isso é importante. A obediência acontece na presença da autoridade, mas a honra permanece mesmo na ausência. Então aqui é algo que a gente já comentou isso aqui, porque a obediência, você obedece, né? Quando você está ali honrando alguém, você acabou de falar aí a respeito disso, mas a honra permanece mesmo na ausência, mesmo sem ninguém saber, mesmo fora das redes sociais. Sim. Você tem que honrar, né? E esse tema é o tema desse ano, né? Aqui do nosso ministério, do Madureira. Então é um tema que a gente vem falando já muito sobre ele, a respeito disso. Então você tem que honrar todas as pessoas que estão aqui dentro do templo, por exemplo. Você tem que honrar. Aqui a gente vê também os cuidados dos nossos pastores com relação aí às pessoas atípicas, né? Estão honrando elas ali, colocando elas em lugares que são acessíveis para ela. E a gente vê essa mudança e muitas vezes nós não queremos aceitar essa mudança. Não, gente, vamos falar a verdade, né? Nós estamos aqui propícios a erro. A gente sente no coração, nossa, principalmente com relação a lugares aqui na sede. Nossa, eu vou ter que sair do meu lugar, né? Mas ali eles estão honrando aquelas pessoas que realmente têm que receber honra nesse sentido, né? Tanto que isso, para nós é muito fácil, porque você tem aqui suas mãos, seus pés, você escuta, você enxerga. Estou falando com relação a nós que estamos aqui, né? Então, nós não imaginamos as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Porque, por exemplo, eu mesmo dentro da minha casa, eu não tive ninguém com nenhum tipo de deficiência. Às vezes, quem tem em casa consegue já, né? Mas eu mesmo não tive, então eu não sei a dificuldade ali que essas pessoas enfrentam, né? Às vezes, tem pessoas que acabam se tornando até áspera, essa própria pessoa que tem essa deficiência. Por quê? Porque já passou por muitos problemas, por não ser aceita, né? Por não ser honrada, não ser cuidada, não ter aquele respeito por elas. Eu já até presenciei algo de uma pessoa assim, sabe? Amargurada, triste até por isso. Mas graças a Deus que hoje a nossa visão também com relação a isso está mudando, né? Então, nós estamos aqui já fazendo a melhor parte, né? Ensinando, a igreja está nos ensinando a ser realmente aquilo que o Senhor quer. Nós temos que dar honra àqueles que realmente precisam, né, dessa honra, levando aqui para o lado, né, dos atípicos. Continuando aqui, Deus poderia ter colocado uma cerca ao redor da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas deixou-a acessível no meio do jardim. Por quê?
Porque ele não queria apenas a obediência de Adão e Eva. Ele queria a honra deles. Isso aqui eu também achei muito interessante, né? Porque a gente pode questionar isso, né? Também por que o Senhor deixou tão assim, se não era para eles mexerem. Porque sempre é uma escolha, né, Rony? É uma Ele escolha. sempre nos deu uma escolha, né? Ele nos dá A escolha mesmo de honrar, né? É que nós estamos falando hoje, né? Sempre será uma escolha nossa. Como a pastora disse, né? Dos níveis, né? Às vezes a gente decide não honrar, às vezes decide honrar parcialmente, às vezes decide honrar de verdade. Por quê? Porque sempre vai partir de uma escolha. Mesma coisa como a gente fala de perdão, né? A gente falou na última lição. Mas como é que eu vou perdoar? Você precisa decidir escolher por isso, né? Tudo na Bíblia, tudo que é voltado para o reino de Deus é escolha. O Senhor não nos obriga a nada. Às vezes nós não vivemos aquilo que Ele tem para nós, não é pelo fato de que Ele não quer que a gente viva, né? É porque nós muitas vezes mesmo somos truculentos, né? Somos difíceis, somos rabugentos, a gente não quer aceitar aquilo que é para ser feito, né? O povo teima, né? E nós, eu digo nós mesmo que eu me incluo nisso, né? Quantas vezes eu também não fui teimosa, né? Deus está dizendo, né? Está nos admoestando, está usando pessoas, às vezes usa um líder, né? O líder às vezes fala uma palavra dura e a gente fica bicudo, né? Fica chateado, fica com raiva. Em vez de aceitar, né? De entender que ele está sendo usado por Deus, né? Pelo Senhor para nos orientar, né? Para nos levar para um caminho que vai nos trazer coisas boas no futuro. Mas não. A gente prefere dizer, esse líder é chato, não sei o quê, olha aí, me distratou, aí a gente já inventa uma coisa, né, para justificar os nossos comportamentos e fica nisso. Então, quando a gente, de fato, entende, né, que tudo que diz respeito ao reino de Deus sempre será uma escolha pessoal nossa, a gente vai fazer uma coisa que é um termo que a gente usa muito na psicologia, que é a autorresponsabilidade. Então, a gente realmente assume essa autorresponsabilidade da nossa vida, que tem coisas que não andam, tem coisas que não acontecem, tem coisas que estão travadas na nossa vida. Por quê? Exatamente. É a nossa autorresponsabilidade. Às vezes são pessoas difíceis, pessoas desonrosas. Às vezes, assim, a gente vê, por exemplo, vamos dizer, o nosso pastor. Tem gente que, mas por que ele está sentado lá em cima? Por que ele não senta em qualquer lugar? Por que não sei o quê? Sim. Essas picuinhas, né? Sabe, assim, a gente já vê pelo perfil da pessoa que é uma pessoa que não entende o que é a honra de Deus, né? Honrando a nossa liderança, né? Que são pessoas que estão ali sempre na frente, passando por dificuldades que nós não passamos, passando por lutas que nós não passamos, porque a partir do momento que eles têm mais responsabilidades, muito mais é cobrado deles, entende? E é claro que eles merecem ser honrados por tudo aquilo que eles estão entregando na vida deles para servir a pessoas, a igreja. E a pessoa tem que entender que para servir tem um outro lado da vida deles que eles não vivem. Não, com certeza. Eles não vivem. Quantas coisas abrem mão, né? As pessoas não querem ver isso, abrem mão de muitas coisas. E algo que você falou aí muito interessante, e realmente às vezes a vida da pessoa está estagnada e ela não sabe o porquê. É falta disso, é falta de honrar seus pais, é falta de honrar os seus pastores, principalmente, porque sempre tem essa discussão que você acabou de falar, né? Ficar falando, por que ele tem que ser assim? Por quê? Você queria, esses que estão falando, ter uma responsabilidade dessa? Você daria conta? Então, é o porquê, né? Você tem que refletir realmente a respeito disso aí. Em 1 Samuel 2,30 diz, aqueles que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, Deus já está falando aqui. Gente, é muita coisa, assim, a gente pensar, aquela pessoa é crente, mas aquela pessoa é tão... além da conduta, né? A vida dela, pessoal, financeira, sabe? A pessoa está tão necessitada, tudo que entra para ela, sabe? Não vira nada. Né? Quantas pessoas a gente vê isso? Aí você vê essas pessoas aqui e fala assim, gente, porque Deus tem o melhor para nós, né? Ele tem prosperidade para nós, mas é como nós acabamos de falar. Você escolhe, né? E outra, né, Rony? A gente tem que se examinar, né? Sim, todo o tempo. Uma ministração do meu esposo, Raul, ele disse que é muito interessante isso, eu acho que cabe muito bem aqui. Porque existem 2 níveis de tempestade que o cristão passa.
Sim. A gente tem as tempestades naturais da vida que todos nós passamos, Sim. né? É claro que a gente é cristão, a gente vai dizer, eu sou crente, eu não vou passar por problema financeiro. Eu sou crente, eu não vou passar por problema no meu Doença, casamento, às né? vezes, Eu não vou ficar nunca doente. Não, tempestades naturais. Sim. Nós passamos, sendo cristãos ou não, nós não estamos ilesos de Ileso, passar, nem isentos de passar por nenhuma dificuldade, por nenhuma questão, seja familiar, financeiro, questões de saúde e tudo mais. Até porque a gente tem lá na Bíblia, em 2 textos dela, Jesus passando por 2 tempestades. Nas 2 tempestades, passou Jesus e passou os discípulos. Aí Deus colocou Jesus na tempestade. Aí você acha mesmo, o alecrim dourado, que você não vai passar por tempestade. Não vai passar. Se Deus, né, deu o único filho dele que estava aqui, ele não deixou passar barato, passou por tempestade também. Os que andavam com Jesus também passaram por tempestade. Então, qual que é o cálculo? Sim. A gente vai passar também, que são tempestades naturais. Mas existe um outro nível de tempestade, que são as tempestades que não são naturais. E são tempestades que são causadas por escolhas. Isso. Então, esse, normalmente, que você falou, é o caso. Como é que uma pessoa, ela tá há 30 anos, é o mesmo problema, é a mesma questão, não nada muda dá de vida. certo. É uma vida travada. Não é que uma coisa deu errado, é porque nada dá certo. Parece que a pessoa vai, quando ela vai, meu Deus, vou conseguir, acontece um problema, nesse mês eu consigo juntar um dinheiro. O pneu fura, o cano estoura, a geladeira queima. Tem gente que é assim, e é verdade. assim a vida toda. É assim a vida Não toda. é uma questão de uma situação. Não. É claro que a gente não está falando que pecou, por isso que está passando por isso. Não, até porque a Bíblia mesmo diz que isso não é verdade. Mas a gente tem que olhar para nós mesmos e perceber, essa tempestade é natural? Ou é uma tempestade que foi causada por uma escolha minha? Porque se não é uma tempestade natural, é uma tempestade de escolha, eu só tenho uma coisa para te dizer. Só vai mudar quando você voltar atrás na sua decisão e na escolha errada que você fez. Enquanto você não for lá e consertar o problema que foi criado por você mesmo, essa tempestade que não é natural, né, que não é da vontade de Deus, né, foi você que se enfiou dentro dela, é você que tem que sair. Porque a tempestade que Deus nos coloca, Ele nos coloca, mas Ele cuida. E tem hora para começar e tem hora para terminar, porque não existe tempestade que Deus nos coloca que é eterna. Não tem na Bíblia nenhuma delas, pelo contrário, até as mais difíceis. Elas começaram, mas elas têm uma hora para terminar. Agora, se é uma tempestade eterna, que você só vive numa prova, você tem que se olhar, observar o que está errado, porque com certeza tem. Com certeza tem. E esse quesito que nós estamos falando, que é da honra, ela abre brechas terríveis no campo espiritual para acontecer diversas coisas na vida da gente como cristão. Nós abrimos legalidades, né, quando nós decidimos ser assim. Desobedientes, desonrosos, né? Rebeldes. Sim, elas esquecem realmente do mundo espiritual. E nesse contexto nosso, na condição de cristãs, vale também uma reflexão da gente analisar a que ponto nós estamos realmente nos expondo à palavra do Senhor a ponto de sermos transformados. Porque não é o quanto nós sabemos, mas ainda que você saiba pouco, você tem que praticar. Exatamente. Porque dificilmente eu acredito que, à medida que a gente realmente coloca essa intenção no nosso coração, que a gente se expõe à palavra do Senhor e que a gente pede, Senhor, me ajude. Não tem como, né, pastor? Não tem como a gente permanecer a mesma pessoa com as mesmas atitudes, por mais que possa existir níveis de processos mais lentos que outros, alguns são mais rápidos, né? A gente sabe que existem níveis, casos e casos. Mas eu acredito que dificilmente alguém que se realmente decide no seu coração, né, de conhecer o Senhor, de se relacionar, de se expor à palavra, mas de viver. É o que diz aqui, ó, finalizando esse tópico. Deus deseja que nossa relação com Ele esteja baseada não apenas em obediência, mas em honra e entrega genuína. Se entregue totalmente ao Senhor, né? E corrija os seus erros. Coloque diante dele, ele vai te ajudar a corrigir para que deixa Deus tratar, né? Deixa aquilo Deus que tratar. precisa ser tratado, né? Gente, não existe ninguém que não precisa. A própria palavra diz, né, que o Senhor não rejeita um coração Quebrantado. O próximo tópico fala sobre a honra no casamento e na vida familiar. A honra também se manifesta dentro do lar. Efésios 5:22, mulheres, sujeitem-se aos seus próprios maridos como ao Senhor.
Muitas mulheres hoje lutam contra o princípio da submissão, mas a submissão não é fraqueza, e sim força sob controle. A mulher submissa não é inferior, mas sabe o suficiente para edificar a sua casa com amor e respeito. Abigail é um exemplo de mulher sábia e honrada. Seu marido Nabal era insensato, mas ela soube agir com discernimento e graça, salvando a sua casa da destruição. Se seu marido age de forma desonrosa, busque a graça de Deus para honrá-lo e respeitá-lo, pois a sua atitude pode transformar o seu lar. Colossenses 3:23, tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. E eu também gostaria de acrescentar no versículo que está lá em João, no capítulo 15, no versículo 12, que diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então aqui nós podemos refletir que é um amor sacrificial, né? E volta ao que a gente já tinha comentado antes. Independente da atitude da pessoa, do cônjuge, eu tenho o meu compromisso com Deus, né? E a palavra do Senhor me instrui que eu devo respeitar, por mais que o cônjuge não tenha essa atitude de honra, que ele às vezes possa ferir em palavras, né, desonrar em algum nível a esposa. O Senhor é capaz de transformá-lo através da atitude da esposa. Sim. Né? Então, se nós, também lá em Filipenses 4:8, finaliza o versículo falando sobre que nós devemos ocupar o nosso pensamento com tudo que é verdade, tudo que é agradável. Vamos só fazer menção do versículo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se por exemplo a esposa está passando por uma situação onde o cônjuge tenha entristecido de alguma forma nessa questão da honra, ela tem a palavra do Senhor que ela pode recorrer e ela pode meditar e ela pode profetizar sobre o lar, sobre a família dela. E apesar de como ela está sendo tratada, ela pode derramar o amor de Cristo através da vida desse cônjuge, para que ele seja também alcançado pelo Senhor. Porque, volta ao que nós falamos, se esse cônjuge for alcançado, dificilmente ele vai permanecer com as mesmas práticas. Não certeza. permanece. E pastor, algo interessante, como nós estamos falando para mulheres, muitas vezes as mulheres querem controlar as atitudes do marido, né? Então cabe a nós controlar a nós mesmas, né? Que já é difícil, né? Assumir uma posição que não é dela. E pastora, que já é difícil Exatamente. controlar a nós mesmas, né? É isso Ao que a nosso eu já é muito já é trabalho. muito Então vamos trabalho. ficar com... É nisso com o mesmo que a gente nosso, tá né? falando. A gente tem que se controlar, né? Para que nós possamos honrar e honrar. E exatamente isso aqui também, tudo que é puro. Como que você vai colocar essas coisas na sua mente? Não foque nesse seu problema. Não foque nas atitudes do seu marido que está te machucando, né? Que está te impedindo. Fala assim, mas não era isso que eu queria para mim. Não, não era isso que você queria para você. Mas você está passando por isso agora, nesse momento, e você tem que fazer a diferença. Você tem que buscar algo que tire o seu foco só de ser. O nosso foco principal tem que ser Cristo, né? Tem que ser Cristo o nosso foco principal, mas muitas vezes nós não conseguimos sair desse mundinho, né? Sair desse problema, o mundinho desse problema. E nós temos que tirar o nosso foco disso, porque isso nos consome e realmente você cada vez mais vai, sabe, se magoando, se machucando. Na prática, a gente sabe que isso é um pouco difícil, porque a mulher é muito emocional. Sim. O homem ele é muito mais racional e às vezes ele Sim. nem percebe algo que ele falou e que a mulher ficou ali, poxa, ele falou dessa forma comigo, né? E os nossos sentimentos, ele realmente, se depositados no Senhor, o Senhor pode guardá-los, né? Então você pode passar por uma situação, ainda que difícil, mas você consegue superá-la em Deus.
Com certeza. E eu acho que a gente precisa lembrar, né, pastora, que o casamento é um só, né? Com E nós certeza. somos uma só carne, né? Com certeza. Não adianta a gente ficar se degladiando, Não é se um ferindo, duelo, né? Às vezes eu, quando atendo pessoas, eu percebo muito esse comportamento. 2 comportamentos. As pessoas estão casando sem entender o que de fato é um casamento. Sim. Sabe? A importância disso, que isso não é uma brincadeira de casinha, né? E no Sim. primeiro problema que acontece, eu corro para casa da minha mãe, né? Ou eu dou um chilique e grito e acho que as coisas vão se resolver do jeito que eu quero. E o segundo ponto é que nós somos uma só carne. Depois que você casa, é isso que a Bíblia diz que somos. Não adianta você ficar se degladiando com a carne que é sua. Não adianta você querer ferir, né? Você querer ofender, que às vezes a gente está nesses atritos e aparece uma guerra, né? Cada um Sim. luta com as armas que tem, Com as cada um armas quer que ferir tem. mais, né? É. Então não é mais sobre resolver, não é sobre honrar, né? Não é sobre amar. Virou de fato uma guerra mesmo, né? Eu vou falar o que eu puder falar, né? Porque ele me feriu, eu vou ferir também, eu vou fazer o que ele fez. E aí fica nessa, um revidando o outro e vira uma guerra. E aí a gente percebe o quanto o ego de cada um tá tão aflorado, né? A ponto de não entender, né? Que tipo assim, vamos, né? Deixar pra lá, né? Vou dar uma ré aqui eu hoje, né? Porque é o meu casamento, eu não pretendo sair daqui nem me divorciar. Então, é melhor dar uma pausa, porque o negócio tá ficando meio complicado. Então, assim, não tem, né, isso. Assim, as pessoas querem ganhar. Eu acredito que esse projeto, Florescer, esse ambiente de mesa, esse ambiente mais acolhedor, mais íntimo, você estava até comentando um pouco antes da gente iniciar, que é um local realmente onde pode se tratar, né, de algumas feridas. Com certeza. Você ter alguém que pode pegar na sua mão e te auxiliar nessa caminhada, nesse processo que esteja passando momentaneamente difícil. Sim. Também não tem a necessidade de que a pessoa passe só por isso. É claro que precisa encontrar alguém, né, confiável, né? Confiável, alguém que tenha uma maturidade. De Deus, porque a né? palavra Uma pessoa de Senhor, Deus. A palavra do Senhor nos diz, né, que as mais velhas instruam as mais novas. E a gente sabe que se a gente tem alguém para nos auxiliar, ou às vezes só para ouvir, às vezes não precisa nem, né, de um aconselhamento, a pessoa consegue ir passando de forma mais leve todo Com esse certeza. processo. Então, é importante também as mulheres entenderem que esse é o momento, né, para que elas realmente possam estar acolhendo umas às outras. E cercada de pessoas de Deus, né, Gente. pastora? Porque hoje em dia, principalmente em relação, nós estamos falando aqui no ponto de casamento, os conselhos são os mais esdrúxulos possíveis, entendeu? E às vezes até dentro do nosso contexto. Com certeza. Às vezes tá na família. Então, às vezes, por exemplo, se você sabe, né, que você não pode contar com um conselho bíblico da sua mãe, da sua irmã, de alguém próximo que você confia, uma amiga, mas não é bíblico, não é uma pessoa que vai te orientar, né, diante da palavra de Deus, não peça conselho dela, principalmente nesses momentos, porque veja se seja uma pessoa, mas eu confio, né? É uma pessoa que eu gosto, que eu confio, é da minha família, mas às vezes essa pessoa ela não tem capacidade para te orientar. Sim. Ela não tem como te orientar. Não tem. Principalmente que entra o emocional aí junto. Porque você já Né? não tá bem, né? É. Você vai receber uma orientação que não é da parte de Deus, o que a pessoa faz? Se divorcia. Não E é outra, se for até com a mãe, com a tia que tá do lado dela, não vê o outro lado, só vê um lado da Ainda história. fica pior, né? Fica pior. Então, Não é realmente uma tem pessoa que imparcial, buscar. né, Rony? Acaba Exatamente. gerando parcialidade. E isso, então, tem que realmente pensar, né, dessa forma. E como a pastora falou, né, nesse projeto Florescer, a gente quer muito isso, que essas mulheres, né, participem, ouçam outras mulheres, você não está sozinha. Sejam acompanhadas, Você né? e elas não estão sozinhas na questão daquilo que está passando, da tempestade que está na sua vida, como você falou aqui. Isso acontece na vida de todos, né? E em muitos casos não precisam ser enfrentados sozinhos. Não precisa. E nós mulheres também temos que entender que nós realmente somos capazes de apagar a fogueira dentro da nossa casa. Nós somos capazes disso. Então nós temos muito que refletir sobre isso, muito que a gente está ali enfrentando, né, com os nossos esposos, que aqui nós estamos falando dessa parte. Sim. Independente do que ele esteja fazendo, nós temos que honrá-lo, né?
É o que Cristo quer de nós. Vamos colocar em primeiro lugar isso. O que Cristo quer de você? Então, Cristo quer que você honre Ele. Porque depois você será honrada por Cristo. Né? Tem assim, é igual a pastora também falou aqui, né? A realidade, a prática em si não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Não mesmo. Mas na própria Mas é possível. palavra, é possível que a palavra diz, busque aquilo, né? Então, se você realmente buscar, o Senhor vai te aliviando e vai te entregando realmente as ferramentas necessárias para você passar por isso, mas você tem que querer. E Rony, o amor constrange, né? Isso, Eu acredito muito nisso, pastora, de verdade. E a gente tem muito bastante. testemunho de irmãs, né? Que ganharam os esposos, né? Através desse amor que constrange. Porque já pensou, às vezes a pessoa tá ali, né? Te desonrando, né? Te tratando mal. E você vem com uma palavra doce, né? Vem com honra. Eu não acredito que não tem como. A pessoa tem que ser muito ruim, né? Ela se constrange. A pessoa tem que ser muito ruim. Até o mais ruim que é, né? Ele se constrange. A palavra mesmo fala, né? Que a palavra branda, ela calma o furor, né? Então, às vezes, o que a pastora falou é muito importante. Às vezes, nós precisamos olhar para o nosso ego, né? Tudo que a gente passa aqui no nosso natural é reflexo do espiritual. Então, eu estava refletindo acerca dessa lição. Logo que eu recebi o convite, eu falei, Senhor, será que eu realmente tenho honrado o Senhor com a minha vida? Em todas as áreas. A gente tem muito que melhorar. Com certeza. Eu identifiquei muitos lugares onde cabe melhoria. Pastor, isso é verdade. Nossa. E assim, se nós realmente temos um coração em Deus, por mais que eu acredito que daqui, é o que a Lorena falou, a gente tem que melhorar muito, mas é até que o Senhor volte. É constante. E eu não consigo pensar nesse sacrifício da cruz, nesse amor, e não ser constrangido. Aí quando eu paro para pensar, como está então a minha espiritualidade sendo exercida no natural, principalmente na minha casa. Porque a gente é muito cortês com todos que são de fora. A gente é muito gentil, educado e tudo. E eu penso muito sobre isso, principalmente com a nossa geração, que são os nossos filhos. Porque eles nos conhecem desde que acordamos até o momento que nós vamos deitar. Então, nós realmente temos refletido Cristo dentro da casa. E eu até li muito também forte, a né, respeito. pastora, isso. Eu li a respeito até assim, e também tocou muito em mim. Os filhos, nós somos espelhos dos nossos filhos. Às vezes você vê o seu filho falando algo com você, né? Aí você pensa, meu Deus, como que tá falando isso comigo? Mas você acabou falando isso com eles. Você ainda não tem filho, né, Lorena? Não, ainda não. Pois é, mas em breve. Em breve, sim, com certeza. Então, isso, que bom que você já tá ouvindo. Eu fico aqui isso ouvindo, eu fico toda vez que vocês falam sobre filhos, né? Eu fico aqui ouvindo e anotando, né? Então, que bom que você já tá ouvindo isso aqui, porque, assim, às vezes a vida da gente, né, nos faz errar muito com os nossos filhos quando se trabalha fora, né? Como eu sempre trabalhei, me fez errar muito com a minha filha. Vamos, é rápido, eu tô atrasada e tal. Quantas vezes eu me lembro disso? É igual a pastora, que a gente se emociona de falar assim, meu Deus, por que eu errei assim? Por que eu errei assim? Né? Mas assim, pela graça do Senhor, a gente vai... O Senhor tem nos dado o privilégio de fazer tudo, né? Exatamente. E hoje você busca uma oportunidade, isso, né, pastor? Isso né? é precioso, né? Isso é precioso. Você busca isso, você busca acertar. Agora, não pense assim, não tem mais jeito, eu já errei, Tem sim, claro que tem. Tem jeito pra tudo, né? Tem jeito pra tudo. Principalmente se tratando de filhos. O que eles precisam é do afeto dos pais. Muito mais do que isso. Isso nós vivemos na prática, no caso. E são temas que me emocionam muito, porque, como a Unicelma disse, a gente passa por fases onde nós precisamos novamente alcançar o coração dos nossos filhos.
porque naturalmente eles vão se distanciando, principalmente quando nós vivemos nesse ambiente de loucura, né? Estamos atrasados para tudo, os filhos têm 1001 atividades que precisam cumprir horário, os pais têm que pegar, buscar. E ao contrário de a gente às vezes derramar amor, às vezes você trata com um pouquinho de rispidez, você está me atrasando, né? Isso vai gerando no coração da criança. Então, esse honrar, ele precisa começar na nossa casa, né? Eu sou, muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem permitido nós, enquanto família, vivemos a partir da pandemia. Nesse processo familiar, em especial com filhos. Então, eu acredito que esse princípio de honra, e principalmente nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, você servir seu filho, às vezes com um suco enquanto está estudando, ir lá e dizer que você o ama. Os filhos precisam muito da afetividade dos pais, de se sentirem realmente amados, que os pais se importam. Então, isso é muito precioso, muito importante. Mamães, vocês que estão aí nos acompanhando, derramem amor na vida dos filhos de vocês. Eles agradecem, Eles né? agradecem. Bom, meninas, então, para finalizar, nós temos o nosso último tópico que fala sobre a honra como estilo de vida. A honra, ela não pode ser um princípio ocasional. Ela deve se tornar parte de quem somos. Você tem honrado a Deus com as intenções do seu coração? Você tem exercido a honra dentro do seu lar? Tudo que a pastora acabou de falar, né? Deus é perfeito. Então, se queremos ser honradas, precisamos primeiro aprender a honrar. Se queremos ver nossa família transformada, precisamos ser as primeiras a praticar esse princípio. Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando escolhemos honrar, Deus nos coloca no lugar de honra, que possamos florescer através da honra, vivendo para a glória de Deus e sendo um instrumento de transformação em nossa casa, nossa igreja e nossa sociedade. E como a pastora falou, né, a gente volta a reafirmar, né? O primeiro lugar que nós precisamos honrar é a nossa casa, né? É claro, primeiro ao Senhor, mas um lugar, né? Não há lugar melhor para nós executarmos aquilo que nós aprendemos aqui hoje do que a nossa casa, né? É porque sem Ele nós não conseguimos. Não, jamais. Então, assim, não existe, né? Como ele falou aqui, uma honra não é um princípio ocasional, né? Ela deve fazer parte da nossa vida como um todo. Então não tem como ela fazer parte da nossa vida e não fazer parte da nossa casa, não fazer parte da vida daqueles que nos cercam, né? Na nossa comunidade cristã, onde estamos inseridas, nas nossas mesas. Então, e eu tenho certeza, né, que como nós já declaramos, e a palavra mesmo declara, né, quando nós escolhemos honrar a Deus, Deus também nos coloca no lugar de honra. E como a senhora falou, né, pastora, tem vivido momentos preciosos na sua casa, porque a senhora decidiu, né, honrar aquele lugar, honrar seus filhos, priorizar isso, e o Senhor tem lhe honrado naquilo que você decidiu escolher, né, e que em nome de Jesus a gente possa viver também tudo isso que a senhora derramou aqui sobre as nossas vidas hoje. E não tem nada mais precioso do que realmente nós vivemos uma paz que excede todo o entendimento dentro da nossa de casa. Porque ali é o nosso ambiente seguro. Com certeza. E não faz sentido a gente querer ser uma coisa fora, né? Dar o nosso melhor fora, se dentro a gente talvez não esteja dando nem um terço daquilo que a gente poderia. E às vezes por isso que não frutifica, né? Sim. Por isso que nós não somos honradas. Porque isso precisa ser real, né? Isso precisa ser verdadeiro, isso precisa ser um princípio. Isso não pode ser só um comportamento, né? Eu me comporto, né? Eu honro alguém lá. Então isso não é um comportamento. Isso é um princípio, né? E quando ele de fato é um princípio no nosso coração, ele acaba se derramando em todo lugar, né? Sem você forçar, né? Sem você forçar. Então, que a honra de Deus, né, seja derramada não só sobre as nossas vidas, mas sobre a vida de cada uma de vocês que estão aí ouvindo, né, estão sendo abençoadas por essa palavra que a pastora nos trouxe. Foi muito edificada, pastora. Obrigada. E que vocês continuem realmente desejando isso diante do Senhor, pedindo do Senhor, que o Senhor
oriente vocês através dessa palavra, através aqui de situações, como a pastora disse, Deus falou comigo de coisas que eu preciso, né? Então que você permita-se também que o Senhor fale com você através dessa lição, nesses pontos, né? Assim, onde é que eu preciso melhorar, né? Será que eu tenho honrado a Deus? Em que ponto que eu preciso me ajustar? O que eu preciso melhorar para viver a plenitude dessa palavra na minha vida? Com certeza. Eu tive o privilégio essa semana ainda de exercitar isso. Você estava falando e eu estava aqui lembrando. Principalmente quando nós temos atividades na igreja, né, compromissos e tudo, a gente preza muito em cumprir tudo. Sim. E eu fiz uma escolha. Recentemente, a minha mãe mora no interior e ela está conosco passando uns dias. Inclusive, ela já está retornando. E no domingo, eu escolhi não vir à igreja para poder ficar com a minha mãe em casa, porque ela não estava se sentindo muito bem. E eu pensei comigo, não faz sentido eu ir à igreja se eu não estou sendo igreja com a minha mãe. E isso nos fez tão bem, em especial para mim. Então, tudo começa dentro da nossa casa, né? Então, não é sobre o que as pessoas veem, é sobre o que realmente nós vivemos em Cristo. Sim. Quem somos, né, pastor? É verdade. A nossa utilidade, né, ela nunca vai superar de fato quem somos, né? Sim. E eu sempre digo isso, que o Senhor, ele não quer as nossas utilidades. Ele não quer o que a gente sabe fazer. Ele quer a gente, por completo, né? De uma maneira real, verdadeira. E quando a gente se entrega por completo, é claro, as nossas habilidades também serão usadas, né? Mas mais importante do que as nossas utilidades são, de fato, quem somos em Deus. Então, que Deus abençoe vocês, meninas. Espero que vocês tenham sido tão edificadas, assim como nós também fomos, né? Nos vemos na próxima lição. Amém. Um abraço. Meninas, agora nós vamos para a parte da nossa dinâmica. Eu não vou estar realizando essa dinâmica aqui agora, porque ela precisa de alguns objetos assim que não deu para me trazer, né? Mas você vai precisar de um pote, pedras grandes, pedras pequenas, um elemento em pó, café e água, né? Colocar as pedras grandes no pote e perguntar se o pote está cheio. Você olhando ele, você vai achar que ele está cheio, né? Com aquelas pedras grandes. Algumas vão dizer que sim, mas vamos acrescentar as pedras pequenas e perguntar novamente. Daí, acrescentamos o pó e em seguida a água e assim o pote ficará cheio, totalmente preenchido. E o que você vai ministrar na vida delas com essa dinâmica? Quando colocamos as nossas prioridades em primeiro lugar na nossa vida, nós honramos a Deus e expandimos o aproveitamento do nosso tempo. Né? Muitas vezes você está com algo ali muito grande, mas você esquece que dentro daquilo ali que você tem que realizar para o Senhor, você tem espaços onde você pode encaixar tudo aquilo que você acha que não vai dar certo, que não vai dar tempo. Né? Isso aí nos leva a refletir realmente sobre a nossa organização com o nosso tempo. O pequeno pote é a nossa vida. As pedras grandes são as nossas prioridades e os outros elementos menores que foram adicionados são as demais atividades que temos no nosso dia a dia, que nós sabemos que são muitas atividades, né? Então, você tem prioridade sim na sua vida e você sabe, você tem que equilibrar e ver qual que é aquela prioridade, né, naquele momento que você precisa colocar em primeiro lugar. Quando colocamos as nossas prioridades no reino de Deus, temos sabedoria e graça para administrarmos todas as demandas que precisamos atender. A nossa pastora, ela sempre fala isso. E eu tive um exemplo na minha vida essa semana sobre isso. Eu levantei cedo, eu precisava vir cedo aqui para a igreja, num congresso, na conferência, e eu tinha muitas coisas para fazer, mas eu já entrei no carro e já comecei a orar. Senhor, vai ali de encontro a essa situação, Senhor. Não deixe que dê errado, Pai. Abençoa essa parte. Eu preciso que seja assim, Senhor. Mais tarde tem isso para ser feito. Então eu coloquei diante do Senhor a minha agenda. Né? Daquele dia, o que eu realmente precisava fazer, porque eu estava temerosa de não conseguir realizar todas aquelas necessidades que eu precisava. Mas quando eu coloquei diante do Senhor, né, o Senhor fez tudo dar certo. E o dia se tornou leve.
Não comece o dia achando que ele já vai estar pesado. Quando você coloca ele diante do Senhor, o seu dia fica leve. Fazer a demonstração do comentário, tirando as pedras de Deus, para as prioridades de Deus para a nossa vida, colocando primeiro as pedras pequenas, né? A mesma forma você pode fazer o inverso também. Então, o perigo da inversão das prioridades é que as coisas essenciais da nossa vida vão sendo deixadas de lado. Você pode fazer esse exemplo para ela ver, né? Que se você fizer isso, você sabe que as outras pedras, as prioridades não vão caber. Nossa comunhão com Deus, nossa família, nosso relacionamento, os propósitos de Deus, fica do lado de fora da nossa vida. Então, vamos realmente analisar o que são as prioridades e vamos pedir ao Senhor, né, que Ele nos capacite, nos oriente sobre tudo aquilo que nós precisamos realizar. E você pode ter certeza que tudo vai dar certo. Não deixe de fazer algo para o Senhor porque você acha que você já está sobrecarregado demais. Você já tem muitas atividades para fazer. Né? Não deixe isso acontecer, porque quando você se dispõe o seu coração por completo a fazer algo para o Senhor, colocar aquilo como prioridade, todas as coisas se encaixam, né? Coloque sua família em prioridade também, que é algo muito importante. Não se esqueça da sua família, que Deus você será honrada pelo Senhor a partir do momento aí que você coloque essas prioridades, honre as prioridades na sua vida. Amém? Deus abençoe.